Eu quero falar 26, minuto 26. Aqui, 25 e 46. Ele vai induzindo as pessoas, ele tá induzindo, aí chega um momento, ele precisa medir para saber se as pessoas estão comprando a ideia dele, aí ele começa a perguntar pro povo se tá com ele. Vocês estão comigo nisso aqui? Vocês estão comigo? Eu tô. Não tá, rapaz. Presta atenção. Eu sou experiente nisso aqui. O povo não vai largar a santinha por conta de você. Estão aí por um momento, porque você ainda tá na tribuna. Se você for pra frente daquele caixote invernizado lá, o povo gosta. Enquanto você estiver ali, depois que você sair, depois que tirarem esse irmão de lá, você vai ver, vai dar 2 semanas, 3 semanas, o povo já esqueceu ele, tá todo mundo congregando de novo lá. Volta tudo normal. Fica vendo agora. Ele tá... ele faz todo esse discurso para criar um ambiente de apoio a ele. Ele tá fazendo um discurso como se fosse um político tentando fazer a cabeça das pessoas para votar nele. Presta atenção no que ele vai fazer agora. Olha aqui. Que vem aqui congregar comigo, alguém tem o desejo que eu não seja mais cooperador daqui? Sim ou não? Mais forte para o demônio escutar. O estatuto da congregação. Mais alto pro demônio escutar, aí ele gosta de que o povo fale, esse demônio tá nem aí pra isso. Uma igreja tão confusa como essa, que não prega evangelho, o demônio não precisa estar aí. Ele tá em outro lugar. Ele tá tentando atrapalhar a vida de outra pessoa. Então o que ele tá fazendo ali? Vocês viram, gente? Ele tá... Essa narrativa, gente, é pra plantar nas pessoas, né, uma posição de apoio pra ele. De apoio. Alguém aqui tem interesse que eu saia? Não. Mais alto pro demônio escutar? Não! É isso. Tá? Então a pessoa tá fazendo o quê? Tá angariando apoio. Isso não é legal, irmão, que você tá fazendo. Você tá criando uma confusão na igreja. Você tá criando um racha nessa igreja. Se você não tá de acordo, meu filho, se você fez um monte de crítica, você atacou os anciãos da região. Ele falou aqui no minuto 29, ó. Aí ele pergunta no minuto 27, gente, pedindo apoio de novo. Quem tá disposto a ir comigo na reunião? Olha lá, tudo falando de si mesmo, né? Aí ele fala que em Itapetininga tá 89% tá em guerra lá, os anciãos em guerra. Aí ele começa a falar mal dos outros. Fica vendo aqui, mais uma vez, ele tentando angariar apoio. Ele fala pra todo mundo lá que se tá disposto aí com ele na reunião. Alguém tá disposto aí comigo na reunião? Isso não é coisa que se faz. Gente, puxando... ou seja, o camarada ele vai sair da igreja e com esse discurso, ele vai complicar um monte de gente. Ele vai complicar as pessoas. Exatamente. Tem gente quietinho lá, que nem o Gretchen falou, tem gente quietinho lá que quer o lugar dele, tá? Presta atenção. E tá só assistindo, né? Porque tem gente ali que eles amam aquele caixote invernizado lá. Ele também. Porque ele sabe disso. E não quer perder a sua posição. Então ele tá criando ali um ambiente desfavorável para quem vier depois dele, gente. Sabe como é que o camarada, quando tá perdendo a guerra, ele faz? Principalmente na Bíblia, aconteceu muito isso. Ele tá perdendo a guerra, ele não consegue vencer o inimigo. Sabe o que ele faz quando ele vai sair do terreno? Ele começa a tampar as poças
os poços d'água, ele joga pedra no terreno para ninguém conseguir plantar, joga um sal, pega sal e joga sal na terra, porque aí não planta, não nasce, ou seja, ele tenta destruir o ambiente para o outro não prosperar. Tá entendendo o que eu tô falando? Ó, destruindo o ambiente para o outro que vinha depois não prosperar. Esse discurso são pedras jogadas no campo, sal jogado no campo, tá tampando poço, jogando pedra em poço. Mas qual a atitude que ele deveria cometer? Fazer. Eu vou tentar explicar para você, em rápidas palavras. Primeiro, se ele souber que ele não vai ter mais como está aí, obviamente, se fosse uma igreja boa, né? Vamos partir dessa premissa, sendo uma igreja coerente, uma igreja que prega o evangelho, aí você poderia me perguntar, Cebiano, tá? Eu ia até gostar que tivesse aqui. Essa pergunta inteligente, porque tem muitos que entram aqui e não sabem fazer pergunta inteligente. Josafá, então, peraí, então o que ele deveria fazer? Então, vamos partir da premissa que seja uma igreja boa, porque se não for, rapa fora daí. Se é uma igreja boa e ele vê que ele vai afundar, ele vai ter que ir embora, o que ele faz? Irmão, eu fui chamado para uma reunião e pode ser que eu não volte de lá com o ministério, ok? Então, eu quero dizer agora, de antemão, enquanto eu tenho essa liberdade de estar aqui, que foi muito bom estar aqui com vocês, eu amo todos vocês, ok? E eu acredito que se eu sair daqui, Deus vai colocar alguém aqui melhor do que eu. Fiquem firmes, lembre-se da palavra de Deus, que fala para vocês honrarem aqueles que presidem sobre vocês. Ok, irmãos? Eu não desejo que ninguém se afaste por causa de mim. Que vocês permaneçam e fiquem firmes aqui esperando a volta de Cristo. Um verdadeiro pastor se preocupa com as ovelhas. Ele não brinca com as ovelhas. Ele não usa as ovelhas para trabalhar em seu favor. Ele não usa as ovelhas para criar um ambiente ruim, ambiente, como é que fala? Tem uma palavra que fala, um ambiente hostil para quem vai vir depois. Sinto muito, irmão Rafael, a sua atitude não é uma atitude de um bom cristão. Não é a atitude de um bom cristão. O cristão, ele sai preocupado em não causar impacto. Ele sai preocupado que a saída dele não venha macular a fé das outras pessoas. Não venham ferir as outras pessoas. Ele não faz isso. Ele agradece pelo tempo que estava lá. Como pessoas que me pediram orientação, e se tiver alguém aqui, pode até falar, o que eu faço? Ó, pode fazer uma carta. Não esqueça de agradecer o tempo que você teve lá. Se tiver alguém aqui que lembra de conselho, porque muita gente pediu conselho para mim, muita. Fala, ó, não esqueça de agradecer o tempo que você teve lá, porque tem muitas pessoas lá que você fez amizade, que você gostou, né? Diga rapidamente que é um motivo doutrinário, é um motivo disso ou daquilo outro, e que você continua a mesma pessoa, que as portas estão abertas também para se auto-resguardar. Coloque na carta, ó, não estou saindo porque cometi pecado de morte, nem porque eu tive briga ou desavença com ninguém do ministério. Simplesmente é uma questão de consciência. Agradeço pelo tempo que eu tive com todos vocês. Eu amo todos vocês. Minha porta está aberta, tá? Para que... Aí, ó, o irmão Tiago. É verdade, acho que estou lembrado aqui do irmão Tiago. Lembro de todos os conselhos que deu várias vezes. Lembra, irmão? Até falei em lives, muita coisa. Então, eu não estou falando nada novo aqui só para criticar ele. Não. Não é. A forma com que ele está saindo aqui está nítido. Ele está aqui prejudicando o ambiente para quem vem depois dele. Está usando as pessoas, né, para fazer uma defesa contra ele. Está empurrando as ovelhinhas, né, contra os maiorais da igreja. Ou seja, está fazendo... Não é um trabalho de cristão. Ou seja, todo esse discurso que ele fez no começo, dizendo que ele é justo, que ele é bom, que ele fala a verdade, isso não serve para nada. Porque sabedoria, que significa amor com o povo, ele não está demonstrando absolutamente nada. E se você estiver ouvindo aqui, irmão Rafael, você sabe, você está percebendo que o que eu estou dizendo aqui é verdade. Tudo aqui tem a ver com o seu ego, tem a ver com o seu desejo de permanecer atrás do caixote envernizado.
E você não está fazendo um discurso porque você é um herói, como você disse, eu sou o único. Ah, eu sou o único. Não, meu filho. Você só está falando tudo isso porque você sabe que já perdeu. Que você não vai ter mais o ministério. Você está se aproveitando dessa situação para se autopromover e prejudicar o ambiente para quem vem depois de você. Desculpa minha sinceridade, tá? Agora vamos pro ponto aqui, gente. Vou colocar aqui, ó. Se eu errar alguma coisa... Pera aí. A parte que ele fala dos críticos, não é porque tá falando de nós, mas é porque ele deixa claro aqui, hoje nasceu, olha só, como ele se autoglorifica, né? Ele se coloca numa posição elevadíssima, quando ele fala, hoje nasceu alguém com coragem. Olha só o absurdo que ele fala. Hoje nasceu alguém com coragem para falar. Sabe, chega a ser, muita presunção isso, né? Por que hoje, filho? Tantas pessoas aí que saiu do ministério porque começou a pregar o evangelho, essas pessoas saíram porque realmente estavam pregando o evangelho. Você não, filho. Tá? Você está fazendo isso tudo aí em defesa própria, né? Como eu já falei aqui. Presta atenção agora, gente. Olha aqui, ó. Ouça. Viajei muitos anos em missão com o João Gordo, que é sogro do seu irmão carnal. Eu tive lá na sua cidade, na central de Matão. O irmão, naquele dia, era um culto que um regional ia tratar um assunto da orquestra. O irmão mudou o assunto para o outro dia, para nós ter a liberdade de contar a obra e servir a Deus. O irmão insistiu para mim atender o culto. Eu fiz de tudo para não atender, para respeitar o irmão, que eu sei me pôr no meu lugar. Mas naquele dia nós contou bastante obra. Deus me deu a palavra. Meu irmão chorava que nem criança aqui no banco. Foi uma festa que Deus fez. O irmão sabe que essa boca que está falando aqui, ela tem peso. E se o irmão tiver misericórdia da obra nos interior, não quiser olhar por mim, não tem problema. Mas olhe pela obra do interior, que os homens, por causa de dinheiro, de fama e de poder, estão destruindo a obra de Deus. Depois ficam bravos com tanta crítica na internet. E não tem nada de crítica não, irmão. Não tem nada de crítica. Tem coisa que eles exageram. E quer ver que eu não sou muito bobo? Júnior Refletir era da congregação. Josafá Agra era da congregação. Ricardo Ada era da congregação. Eduardo Esquivanelli da congregação. Aquele do Caminho de Damasco era da congregação. Gênesis, a Voz da Verdade, era da congregação. Você acha que esses homens, quando eles falam lá, eles não carregam esse sentimento de mágoa que eu estou descarregando aqui junto com a Irmandade? Primeiro, se tem alguém com sentimento de mágoa, eu não posso dizer pelos outros, né? Não sei como é que é a situação deles quando eles saíram. Eu não tinha absolutamente sentimento algum. Eu estava encantado e maravilhado com o evangelho. Eu sentia falta na CCB. O culto na congregação, para mim, era uma perturbação. Não aguentava ficar lá dentro. Então, mas na cabeça desses homens aqui, ele é um CCBano. Então, para ele é o seguinte: ninguém sai da CCB porque quer. Porque a nossa deusa, ela é irrecusável. Você não pode recusá-la. Se você sai, é porque alguma injustiça aconteceu com você. É óbvio que pode ter pessoas assim, que saem por conta disso. Mas não é todo mundo não, filhão. Eu era bem garoto, bem novo, rapaz, quando já questionava as coisas por causa do evangelho. Eu fui convertido de fato. E eu peguei amor pela palavra e por Cristo. Amor. E eu sentia falta disso na CCB. No começo, era assim, era falta. Eu sentia coisa gostosa e emoção e chorava com os hinos, porque os hinos falavam de Jesus. Eu sofria na oração, que é uma reza da CCB. As orações são todas iguais. A mesma coisa, Senhor, abençoa, perdoa nossas faltas e fraquezas. Nós viemos aqui buscar a tal santa da palavra, que eles falam, revela a tua palavra e abençoa. É isso. E fica pedindo para abençoar a porta, abençoa o porteiro, abençoa a porteira, abençoa a música, abençoa a irmã que varre, abençoa o irmão que fica lá fora, abençoa o irmão do estacionamento, abençoa o irmão que tá... Fica pedindo bênção. Mesma coisa. Pregação, a mesma labuzeira de sempre. A pregação triunfalista. Na última oração, a mesma coisa. O testemunho, um sofrimento que ninguém levanta lá e não conta nada com nada. Não tem quem aguenta uma igreja dessa, irmão.
Entenda, eu tô explicando pra você. Eu saí por conta disso. Não aguentava mais ouvir essas coisas. Evangelho, irmão. Quem é convertido de verdade não suporta ficar mais de CB. Como eu sei que tem um monte de gente aqui que é a mesma coisa que eu, não suporta mais ouvir um culto da CB. Então, né, esse irmão, ele tá falando isso segundo o pensamento dele, a cabeça e o coração dele, porque o coração dele é isso, tá? Ele idolatra a CCB e não consegue ver a CCB diferente. Ele não consegue imaginar que alguém pode ser diferente, tá? Que ele. Eu sou idólatra, então todo mundo é igual a eu. Igual a mim, né? Aí fica vendo. Olha o que ele vai falar. Olha só o que ele vai falar. Hoje nasceu alguém com coragem. Olha, gente, a humildade não tem nem um fio de humildade aí, né? Eu sou... Tá parecendo um Chapolin. Agora, quem poderá nos defender? Aí pula o Rafael com o martelinho. Eu! O Rafael do Capim. Né? Ele pula na frente. Eu, Rafael do Capim. Pula com a marretinha. Porque ninguém nasceu. Eu nasci para falar a verdade. Chega seu irmão. Perdoa, irmão. Mas você foi infeliz demais. Esse seu testemunho e o que você... Essas afirmações que você fez... Quase que se apresentando como o salvador da pátria, né, da CCB. E tudo isso não passa de puro desespero de perder a tribuna, o caixote invernizado. Fica vendo aqui a declaração dele. Irmão, quanta coisa esse povo já viveu e nunca teve ninguém com coragem de falar, e hoje nasceu alguém aqui com coragem, eu estou falando. Ah, mas você não vai dar em nada. Amanhã mesmo o irmão já está fora do ministério e não tem problema nenhum. Eu já estou 100% decidido que se for por causa da verdade, eu perco o ministério. Você viu? Duas coisas. Que hoje nasceu alguém com coragem de falar a verdade. Primeiro. Segundo, ele mesmo confessa que essa é a preocupação dele. Ah, mas amanhã você não está aqui. Não, mas eu já estou 100% decidido. Por que ele está 100% decidido, irmão? Porque ele tem 100% de certeza que vão lascar ele. Como ele falou aqui atrás, agora um tempinho atrás, que ele deixou falar daqui, ó, que os irmãos já decidiram que vão tirar ele. Ponto final. Já decidiram. Por isso ele sobe nessa tribuna simplesmente em desespero. É apenas isso, tá? Bom, gente, essa é a minha análise, tá? Eu não vi vídeo de ninguém, de análise de ninguém, né? Até porque eu não tenho tempo e eu não fiz antes porque eu não consegui ver, porque são 53 minutos, é muita coisa. Tá? Mas o que eu vi aqui é um discurso incoerente, um discurso do camarada que está prejudicando quem vem depois dele, está usando a igreja em seu favor para se autodefender e se autopromover. Ele está criando um ambiente ruim para quem vai vir depois, para que sintam saudade dele. Ele quer sair dali como um herói, como um injustiçado, né? Alguém que não merecia o que recebeu e assim por diante. Tá? Ou seja, né? Sabe, é o mais do mesmo. Né? É um homem cheio de si, cheio de ego, ou seja, é um pecador que ainda não foi convertido. Tá? O evangelho que ele falou que ele defendia aí é o evangelho da própria CCB. Construção, pregação de adivinhação, como ele falou, nós pregava visão, esse monte de coisa. Se você está ouvindo, irmão, o seu próprio bem, rapaz, caia de joelho, se arrependa disso tudo. Emite uma carta, mande para os irmãos, abençoa a igreja que você esteve, abençoa ela, pede para Deus abençoá-la, diga para o povo não sair se perdendo por aí, né? Porque você, com uma atitude impensada dessa, você vai atrapalhar mais do que ajudar as pessoas. Simples assim, tá? Mas fazer o quê? Né? É a cabeça de um CCBano. Isso aqui não tem diferença nenhum dos outros. Esse aqui é só um CCBano apavorado e revoltado. Simples assim. Espero que as pessoas acordem com isso. Quero falar para vocês em rápidas palavras aqui, por favor, quem puder cooperar e ajudar. Isso não é evangelho, irmão. Essa verdade que ele diz que ele fala aí não é a verdade do evangelho. Não é a verdade da palavra de Deus. Ele está apontando aqui por obras, suas próprias obras. Ele está se auto-justificando aqui o tempo inteiro.
Não, porque eu fiz isso, e desde quando eu cheguei, eu fiz, eu fui, eu falo a verdade, eu recebi o dom de falar a verdade, que é um absurdo. Para quem não viu isso, né, eu peço que você vá lá no começo dessa live, ele fala no minuto 2:30. Não, porque eu recebi o dom, Deus vai encher essa casa porque você recebeu o dom de falar a verdade. É sério que falar a verdade é dom? Como assim? Não é dom coisa nenhuma, é uma obrigação. Todo mundo tem que falar a verdade, querido. Não tem esse negócio de dom, não. Quem não tem um dom de falar a verdade? Então pode mentir tranquilamente. Eu não tenho um dom, Deus não me deu. Já que Deus não me deu o dom de falar a verdade, eu posso mentir, porque se eu não posso fazer algo que Deus não me deu. Exatamente, igreja. Resumindo, a única preocupação dele ali, gente, ele tá fazendo um discurso, né? Para quem não observar, parece bonito de um super-herói. Que ele tá preocupado com o povo. Não. A preocupação é com ele mesmo. A preocupação é com o seu próprio ministério. E ele só tá falando tudo isso e desabafando isso tudo isso porque a vaca já foi pro brejo. Isso é um ditado, né, do norte, que eu acredito que nem vai atrás da vaca, nem dá mais. Ela já foi pro brejo. Desceu o brejo, ninguém tira. Eu acho que é isso, né? Quem souber aí, explica para nós. Então ele tá fazendo o seu discurso de devoção aqui, que ele já tá chegando na parte onde ele cita até os críticos, tá, gente? Calma aí, nós já tá chegando lá. Aí ele vai criticar aqui a coleta, né? Ele vai criticar a coleta. Irmão, sabe, tá errado, meu irmão. O que você fez tá errado. Desculpa falar isso, tá? Você não pode... Você tá dentro da CCB, irmão, tá? Ó, você tá ali dentro, tá? Eu não concordo com as coisas, não. Se quer ir lá na frente e falar uma coisa, vai lá, se despede, agradece o tempo que você teve lá, mas você vai ficar usando a estrutura da própria igreja, que eles criaram para eles mesmos. Ninguém ia fazer isso, gente. Quem é o ambiente que ia fazer? O camarada usa a nossa estrutura aqui dentro para falar mal de nós. Tá errado isso aqui. Vamos ver aqui, ó. Falando mal da coleta. Presta atenção. Insistiram para ir lá. Eu atendi o culto aqui, forcei muito a garganta. Dormindo um tempão, vivendo um sonho. Você estava vivendo um sonho. Aí ele vai reclamar com o Braz. A outra parte aqui que ele fala aqui, ó. Irmão, vamos ser sinceros, né? O camarada tá atacando a própria igreja, falando mal da coleta. Tem que sentar mesmo, rapaz. Eu não sou a favor disso, sabe? Disso, negócio de ficar pedindo coleta pro povo pra ficar gastando. Eu não sou a favor disso, eu já falei isso aqui pra vocês. Só que se você tá dentro dessa instituição e sabe que ela precisa de coleta pra se manter, né? Você tem que, ou você dança a música, ou cai fora daí. É só cair fora daí, simples assim. Por que não faz isso? Se fechar a mão pra coleta, tal. Ele reclama que se for falar da coleta, aí pode levar mais tempo. Mas é óbvio, irmão. A coleta trata-se do sustento da CCB. Eles vão falar mais tempo mesmo. Ou você quer comparar a sua liberdade para você ficar pregando mais da hora, 1 hora a mais do que os outros das outras igrejas. O irmão queria o quê, irmão Rafael? Um privilégio? É isso? Você queria um privilégio? Você queria um tratamento diferenciado para te deixar lá bonzinho, né? Para você não dar chilique lá, falar, não, vamos... Coitado do Rafael, gente, deixa ele, vai. Ele é a única igreja da CCB que pode acabar culto 10 horas, né? 10 horas, 10 para as 10, vamos deixar lá, coitado. Afinal de contas, ele é um super-herói. Deus deu o dom para ele de falar a verdade, não deu? Deu. Ele recebeu o dom de falar a verdade. Quem não viu, vê aí no começo, a hora que eu falo sobre isso. Ele disse que recebeu o dom de falar a verdade. Vamos lá. Agora fica vendo aqui, ó. Ele atacando a própria coleta da igreja. Baixo assinado mandando pro Braz que não aguenta mais esses caciques que não são dono e não mandam em nada. Irmão, se vocês fechar a mão 60 dias na coleta, esses homens vão lamber o pé de vocês que sem dinheiro eles não mandam ninguém. É muita humilhação, mas eu estou aqui rasgando a minha alma, estou dando um grito no meu coração, porque tem muita gente gemendo e não tem coragem de falar o que eu estou falando aqui. E qual que é? Aí ele se apresenta como o salvador e o herói da prata. Estou rasgando a minha alma, estou fazendo uma coisa aqui que ninguém tem coragem, e eu estou fazendo aqui.
Mais uma vez eu falo, você só está fazendo isso porque a vaca já foi pro brejo. A vaca desceu o brejo. Eu conheci homens que fizeram um trabalho fantástico, né? Sem estar no limbo. Eles não estavam no limbo. Eles não estavam colocados no limbo e aí tá, e vamos tirar sua liberdade. Não. Simplesmente a consciência bateu lá e falou assim, rapaz, aqui não tem evangelho, o negócio aqui é feio na foto. Começou a pregar o evangelho. Foram atrás dele e tiraram. O Marcelo, aquele lá dos Estados Unidos, que começou a pregar o que ele estava aprendendo sobre evangelho. Ele começou a pregar que somos pecadores, que a gente é salvo apenas pela graça. Mandaram o ancião daqui do Brasil lá para tirar ele. Isso sim são pessoas que pregaram a verdade. O que esse senhor está fazendo, o Rafael, ele está apenas falando isso por interesse próprio. Interesse em se autodefender. Tá? Então ele não é o super-herói, ele não é o herói, né, que está aí rasgando a alma, que está entregando o seu coração. Eu estou rasgando a alma, entregando todo o meu coração. Tal. Irmão, não faz isso não, rapaz. Fica até feio. Fica até feio. Primeiro que se você falar do evangelho, não tô falando nem essa verdade que você está falando aí, que eu não sei qual que é essa verdade. Isso aí pode ser usos e costume, não passa disso, né? Primeiro que se você pregar evangelho, você não está sendo herói nenhum, você só está pregando o que milhões fazem por aí já. Você só está fazendo o básico, você só está fazendo a obrigação de fazer. Vamos lá, vamos ouvir aqui, ó. Se fechar a mão da coleta e tal. Gente, fala sério, irmão. Fala sério, se é a igreja de vocês, se eu pedir para alguém falar, ó, que igreja você frequenta? Alguém falar, eu frequento a igreja Santa Lúcia, vamos colocar o nome aqui. Tá, você ia gostar que alguém que subisse lá na tribuna começasse a pregar contra a arrecadação da sua própria igreja? Você acha correto isso? Gente, sempre se coloque no lugar, tanto dele quanto dos ministros, para você tentar entender um pouco a situação, para que você possa fazer um julgamento justo. O que eu tento estar fazendo aqui sempre, gente, julgamento justo. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus ensinou que nós devemos julgar segundo a reta justiça. O que ele quer dizer com isso? Para nós ser justos no nosso julgamento, ainda que seja algum problema ou alguma questão cotidiana da sua vida. Seja justo, ele está falando. Se for uma questão dentro da igreja, se for uma questão espiritual, a reta justiça significa de acordo com a palavra de Deus. Temos que ser justos, irmão. Me perdoe, irmão Rafael, tá? Das críticas que eu estou fazendo aqui, mas eu estou sendo sincero e justo. Se eu tivesse visto aqui, nesse seu discurso, um discurso coerente, eu ia falar bem, eu ia defender, pode ter certeza disso. Mas eu não vejo isso, eu vejo um CCBano desesperado para defender o lugar que ele ajudou a construir, e aí fica difícil, porque o seu coração se apega a isso aí. O seu coração se apega ao ambiente, e você vê que vão te arrancar daí, e vão colocar outro, e aí causa esse desespero. Só que esse desespero e a defesa que ele faz de si mesmo, do seu próprio ministério, está mascarado com uma suposta defesa pela verdade, uma suposta defesa porque ele está sendo, como é que fala, injustiçado. Ah, eu estou sendo injustiçado, não sei o quê. Não, querido. Até porque agora, ultimamente, eu vejo que a CCB não quer tirar ninguém do ministério porque não está tendo gente para repor o ministério. Eu vejo aqui a minha região, aqui tá complicada a coisa, tá? Então, sim, gente, vamos ser justos, não tem nada assim, né? Ele não tá sendo o herói. O herói nosso é Jesus Cristo, rapaz. O resto, a gente só recebe o que a gente merece. Acabou. Ah, você fala, mas eu não mereci isso. Você é um pecador, meu filho. Você merece qualquer injustiça terrena, eu e você. E qualquer um de nós. Nós não temos sede de justiça. Como está lá em O Sermão da Montanha. Aquilo não é você, filho. Eu vou explicar em rápidas palavras aqui, já falei um tempo atrás. O CCBano,
que, me desculpa, são tão ruins de entender a Bíblia. Quando ele vai ler o Sermão da Montanha, gente, ele acredita que Jesus Cristo está dizendo ali, ó, se você se enquadrar em algum desses pontos, então você é do reino de Deus, tá bom? Fome e sede de justiça. Alguém fala, eu tenho. Oh, que beleza. Alguém fez injustiça pra você? Fizeram aqui, sabe? Eu comprei um pão esse dia atrás lá e eu paguei R$10 no pão. Era 4 pãozinhos. O pão era R$2,50, né? Então, era pra vir 4. Veio só 3 pão. Eu fui injustiçado. Eu tenho fome e sede de justiça, Senhor. Oh, que maravilha. Então, é seu o reino do céu. Quem mais? Quem mais? Tem alguém que tem a mão limpa e o coração puro aqui? Eu tenho, Senhor. Eu nunca fiz injustiça nenhuma e nunca pensei em maldade. Então o reino do céu, então você verá Deus. Jesus Cristo está apresentando o padrão de Deus. Naquele momento, todo mundo foi embora para casa e falou, lascou, eu não posso entrar no céu, não vou ver Deus, eu não vou ser salvo. Jesus está apresentando ali o padrão de Deus. Ele é tão alto, tão elevado, que ninguém pode ver Deus, ninguém será farto, ninguém vai ter vida eterna, ninguém. O resumo do sermão é, vocês precisam de mim. Ninguém vai vir ao Pai senão por mim. Ele já falou isso antes. Ninguém vem ao Pai se não vier por mim. Jesus está apresentando o seu manifesto, gente. O padrão de Deus, tá? Elevadíssimo. Nós não sofremos injustiça. Injustiça, gente, só sofre aquele que nunca pecou e morreu como se fosse pecador. Isso é injustiça. Aquele que nunca sequer pensou maldade. Coração puro. Aquele que nunca fez mal para ninguém, nunca executou injustiça alguma, mão limpa. E todos os demais que estão ali, eu só vejo uma pessoa que se enquadra naquele padrão. Jesus Cristo, o Santo de Deus. Nós temos que cair de joelhos e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não posso ver Deus. Eu não me enquadro nisso. E aí Jesus vai atribuir a justiça dele a nós, para aqueles que se converteram. Lamentável. Vamos lá. Se ele não tivesse correndo risco de perder o ministério, você acha que ele estava fazendo esse discurso? Esse discurso, na verdade, é uma tentativa de se defender para tentar, de alguma forma, permanecer no ministério. Então ele não tá, porque ele vai falar ali na frente, né? Que não, que ninguém teve a coragem que eu tô tendo agora de falar isso aqui, tá? E falar a verdade. Aí se ouve aqui e fala, rapaz, mas que cara, né? Tá. Isso seria verdade se ele não tivesse no limbo. Se ele não tivesse acuado, ele tivesse fazendo isso por livre, espontânea vontade, apenas por conta de uma pressão psicológica dele, ou seja, evangelho, não dá mais para compactar com isso aqui, beleza, dá até para acreditar. Agora, ele só tá fazendo isso porque a reunião tá agendada, ele tá fazendo isso como o último suspiro que ele tem, tá? Porque se não tivesse com ameaça de tirar ele do ministério, ele não faria isso. Ele não faria isso. Você não concorda, irmão? O que você acha? Isso aqui é um desabafo, tipo, a última vez que eu subo aqui, aí ele falou por quase 1 hora, falou isso, atacou esse ancião e tal. Ele tá lavando roupa suja, ele tá desabafando ali, porque ele sabe que não vai voltar mais a subir na tribuna. Agora, eu vou falar, tem outros aí que sim, não estavam no limbo, que falaram a verdade, que falaram do evangelho, pregou. Tem um que eu não esqueço nunca mais aqui. Eu até lembro o nome dele, Osanias, cooperador de jovens, que entendeu o que era graça e evangelho. Ele não estava ameaçado, não estava em reunião, não estava nada. Ele resolveu, por conta de sua consciência, pregar o evangelho.
pregando evangelho para a criançada, começou a pregar que Jesus salva, nós somos pecador, bababá. Se irritaram com ele, mandaram 4 anciãos lá para falar com ele e arrancaram ele de lá. Isso sim. Então o que ele tá falando que ele é o único, eu sou o único, tô falando, não, meu filho. Isso aí não passa de um discurso inflamado, que tá tentando, né, dar uma de herói, tá tentando passar uma imagem de alguém que tá pela verdade. Não. Ele não tá pela verdade. Ele tá aí por conta do risco de perder o seu ministério. É isso que importa para ele. Ele não tá nisso daí pela verdade. Ele tá pelo ministério dele. Isso aqui chama-se apavoramento de perder o ministério. Ele tá tentando criar uma pressão. Ele tá tentando criar um tumulto. Sabe aquele camarada que você vai tirando de dentro da festa, ele faz escândalo, ele começa a gritar, que nem uma menina, velho, e você tá puxando. É isso. É mais ou menos figurativamente o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo um escândalo antes de arrancar ele pra fora. Vamos ouvir. Agora a outra parte aqui que eu achei interessante, que eu quero mostrar pra vocês, é quando ele fala que fizeram um rodízio. Presta atenção, gente, o que eu vou falar aqui, ó. Fizeram um rodízio lá, para não deixar ele atender, de 38 dias. Gente, mas esses anciãos da região de Limeira são tão ruins, mas tão ruins, que os caboclos faliram a igreja. 38 dias, foi só 38 dias. O povo, para você ter uma ideia, que não quer ver a cara desses anciãos, ele falou no testemunho aqui, que nesse tempo de 38 dias, quando entregaram de volta para ele, só tinha 7 pessoas. 7 ou 6 pessoas ele tá falando aqui. Gente, isso é o que eu chamo de ruim. Pensa nos anciãos ruins da miséria, rapaz. Ou seja, o povo nem quer ver a cara desses anciãos lá. Foram tudo embora, vazaram. Tinha 7. Ele tá falando aqui. Acho que os anciãos falaram, bom, agora que não restou mais ninguém, vamos dar pra ele de volta, vai, essa casa de oração. Vamos deixar ele aqui sozinho de novo. É o que ele vai falar aqui. Presta atenção. Ouça aqui, ó. Pensa nos anciãos ruins. Ruim mesmo, assim, ruim de congregar. Assim, os caboclos falam muita asneira, né? Que nem diz, você não tem virtude nenhuma. Sabe aqueles idosos chatos que ninguém suporta, né, gente? Que fica pegando no pé de todo mundo. Chamou 2, chamou ele. Irmão, tem que ficar na comunhão, irmão, pra não chamar o hino junto. Sabe que fica pegando no pé em qualquer coisa, igual o Salvador Bueno, que eu até apelidei ele de rabugento. Pegando no pé de hino. A irmã que tava dando glória, ele mandou parar. Tem uns aí que é só por Deus, rapaz. Fica ouvindo aqui, ó. Presta atenção. Ia mandar o coitado. E daí foi esvaziando. 38 dias. Que eles ficaram aqui fazendo rodízio, não falaram para mim nem para mandar o porquê. Me devolveram a igreja de novo. Pegaram com muito mais gente do que está aqui hoje. Muito mais. Eu pregava umas visões naquela época, não era muito de pregar doutrina e tinha mais. Mas pegaram uma quantia dessa em 38 dias. Me devolveram com 7 irmãos. Nem um porteiro veio. Todos os porteiros, só o Nilton, que não era da época, e o Elias. Todos os porteiros, porque viram que eles estavam fazendo, não era justo. Nem os porteiros. Nem os porteiros iam mais na igreja. Né? Aí ele falou, né? Que aqui nós prega a doutrina. Ele falou, na época eu até pregava umas visão. Você vê que ele fala, na época a gente pregava umas visão aí, né, irmão? E a igreja enchia, né? Aí dava aquela enchida na igreja maravilhosa. Era uma bênção a igreja, né? Era uma bênção a igreja quando ela dava uma enchida, né? Ou seja, nesse negócio de pregar a verdade pra eles, gente, é doutrina da CCB. Não é a doutrina bíblica. Doutrina bíblica, a trindade, né? A palavra de Deus, Cristo, salvação através da fé. Não, a doutrina para eles, gente, é usos e costumes da CCB, certo? Eles acreditam que isso é o que santifica o povo. Tive até um debate com a irmã esses dias que eu falei, meu Deus, irmã, roupa não santifica ninguém. Não é a roupa que santifica as pessoas. É você lutando contra o pecado que está dentro de você. Esse pecado aí, rapaz, que quer te, né, que quer te dominar, ou seja, quer que você viva a vida à vontade. É sobre isso, né, a santificação. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Rodízio, nem porteiro queria saber mais, né? Olha aí. Os irmãos daqui do bairro queriam encher um ônibus e ir lá em Sorocaba para pedir para eles
Aí ele foi bonzinho, falou, não vai não, gente, não vai não, porque ele tá de olho no ministério, né, dele. Daqui a pouco, tá? Vamos ver aqui agora, então, que Deus vai profetizar que vai encher esse lugar aqui, tá? Fica ouvindo. E o dom de falar a verdade, olha agora. Ali embaixo essa linha que lembra. Esse lugar aqui vai ficar pequeno. Vai ter dia que vai ter tanto carro aqui que os moradores não vão conseguir andar na rua. Deus vai criar um caminho, vai preparar uma igreja maior e me apontou no banco. E falou agora, assim, tudo isso é porque Deus te deu o dom de pregar a verdade. E ele estava certo, irmão. Ele estava na visão de Deus e cumpriu. Só que agora... Eu acho até engraçado, porque ele tá falando aqui agora, ele tava certo, irmão. Ele viu, ele cumpriu, meu amigo do céu, né? Ou seja, o que falta para esse irmão, ele já tá começando a entender que a CCB é errada. Isso já é um caminho, já é boa coisa. Ele precisa só colocar o pé no chão, tá? Sair um pouco dessa fantasia que a CCB criou. A CCB, gente, eles vivem um ambiente fantasioso ali dentro, né? De que ele é santinho, de que eles não pecam, de que eles vão se salvar pelas obras, sabe? De que recebe dom para falar a verdade. Tá? Tem um monte de coisa. Isso tudo são fantasias, gente. São fantasias que eles criaram e inventaram lá, certo? Essas pessoas precisam primeiro se descontaminar disso tudo. E para isso você tem que ser humilde. Bota o pé no chão. Não se sintam especiais, nem superior a ninguém. Porque aqui tem um certo discurso de superioridade desse irmão. Isso é falta de humildade. Como assim? Eu tenho algo especial, eles não têm. Estão me perseguindo por conta disso. Não, irmão. Você foi perseguido lá porque você começou a criticar a igreja, falar mal da coleta, ou seja, criticar a coleta, criticar os outros, né? Ou seja, você acaba tirando, né? Como é que fala? A sintonia da igreja que você tá com o Braz. E nessa parte, gente, tá? Até onde eu sei aqui, tem que concordar com o Braz, porque o Braz é uma seita, amigo. Se você quer tomar Santa Ceia aí, você tem que concordar. Você que toma ceia na CCB, você sabia que a ceia simboliza comunhão com aquela igreja? Significa que você está de acordo com tudo que se fala ali dentro e se prega? Então, se você não está de acordo, tem que ser humilde e falar, ó, eu vou embora porque, sabe, apesar de eu ter trabalhado aqui, ter feito tanta coisa, não concordo mais com as coisas que tá aqui. Os camaradas querem ficar numa igreja pregando coisas completamente diferentes da CCB e quer que a CCB deixe eles lá. Cara, vocês não são dono. Pode ter construído, construiu. Mas quando você registra no documento que tudo isso aqui é da CCB, acabou. Aqui, ó, o irmão tá falando aqui, eu não sei o que é isso, tá? Mas é um CCBano que tá falando aqui. Josafá, é importante frisar que ele está causando um ato de desonra à nossa fé. Eu não sei onde está essa desonra, nem entendi o que você quis dizer com isso. Tá? Eu acho que vocês falam, ó, se fizer crítica a CCB em público, é desonra a CCB. Não, isso não é desonra, tá? Ele não está honrando com o juramento que ele fez lá de defender a santa doutrina da CCB, tá? Então, gente, a gente não pode fantasiar isso aqui, tá? E às vezes, né, às vezes a gente quer mostrar esse irmão como um herói. Gente, vocês podem ter certeza, se eu visse um discurso realmente de alguém que a gente precisa apoiar, falar, eu ia apoiar tranquilamente aqui, tá? Sem problema algum. Tá? Como a gente fez até análise aí de um culto da CCB, eu não tenho problema com isso. Só que o que eu estou dizendo aqui, observa, tem coerência que eu estou falando. Tem coerência, ó, tem coerência com o que ela tá falando, é verdade. Não trabalho não, Luiz, tá bom? Tá respondido pra você? Agora, assiste aí e fica quietinho, tá bom, filho? Vamos lá. Aí ele vai falar que ele tá sendo injustiçado. Fica vendo, olha só. Isso aqui, gente, é aquele filho da mãe, né? Não o filho da mãe, tô falando, o filho da mamãe mesmo. É o filho da mamãe, né? Que é rebelde, não quer mais obedecer a casa. Aí quando pega ele, dá uma dura nele, ele fala, eu tô sendo injustiçado. Olha aí, tá vendo? Por causa desse dom de pregar a verdade, eu estou sendo injustiçado. Por
Porque tem uma... Tá? E pregar doutrina para ele. O que é pregar doutrina para ele? É pregar usos e costumes. Tá? Tem o culto barulhento, tem o culto que prega a chamada doutrina, né? Que é pregar usos e costumes e tal, e aquela coisa toda. Entendeu, irmão? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vamos para o minuto 1:40 aqui, dá só uma puladinha aqui, gente. Ele vai falar aqui agora que nunca puxou saco de ancião, tal, de ninguém. Vamos ver. Nunca agradei ancião. Ele quer dizer puxar saco, né? Foi Deus que me colocou no ministério. Será mesmo, gente, que Deus colocou alguém no ministério da CCB? É sério. Será que Deus está preocupado? Para pensar, gente, vocês que estão aqui, ó. Será mesmo que Deus está preocupado em colocar gente no ministério da CCB, que é uma seita, que é uma igreja que não prega o evangelho? Tá? É estranho isso, né? Porque se é Deus que coloca lá, como que acontece com o nepotismo? Ou seja, se existe alguma denominação no mundo que Deus está preocupado em levantar pessoas para o ministério, no mínimo, ele impedir essas pessoas que ele não quer no ministério, né? Para estar lá. Fica vendo aqui, ó. Ouça. Então a minha vida é limpa. Se isso aqui fosse uma política, eu podia dizer de rosto descoberto que eu sou ficha limpa no ministério. Nunca agradei um ancião para estar no ministério. Nunca fui na casa de ninguém pedir ministério. Fui colocado aqui porque quando me colocaram, falaram que foi Deus que me confirmou nesse lugar. E quando eu fui apresentado na salinha aqui embaixo, acho que 12 anos atrás, eu não vou lembrar, o irmão que me apresentou, eu não vou citar nome, até porque fica chato, no dia da apresentação, eu lembro como se fosse hoje, ele olhando, Deus deu para ele a palavra em Deus fala com Samuel em sonho. Pregou a palavra e falava assim... Então, aqui ele já está falando sobre o dom de, né? Aliás, que foi Deus que colocou. Bom, se eu não agradei ninguém, se eu não puxei o saco de ninguém, então foi Deus que me colocou aqui. A gente sabe que tem pessoas lá que colocam, vendo ele ali, o esforço dele, trabalhando, um homem zeloso da CCB, que é o zeloso da obra, né? Pode ser que alguém vá lá e fale, ó, Deus te colocou aqui, e foi Deus que colocou. Por que eles falam isso? Porque alguns acreditam mesmo que o que vem na cabeça dele, o nome da pessoa, foi Deus que trouxe o nome da pessoa, né? E eles colocam ali porque é uma pessoa dedicada. Ponto final, né? Agora, nesse momento ele vai falar sobre profetizou, né? Que profetizou que esse lugar ficaria pequeno por causa do dom de pregar a verdade. Qual é esse dom, gente, de pregar a verdade? O que significa dom de pregar a verdade? Eu queria entender isso. Será que falar a verdade é algo para poucos? Ou seja, só quem recebe o dom? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque, gente, é um absurdo esse negócio de dom de falar a verdade ou de pregar a verdade. Isso não existe, tá? Só tem um evangelho. Se você prega ele, você está pregando a verdade. Quem não prega que Jesus é único, suficiente Salvador, você não está pregando a verdade. Então não existe dom para pregar a verdade. É a mesma coisa que falasse assim, ó, eu recebi o dom de... Como é que fala? Como é que é? De não roubar. Como assim? Você tá doido? Ninguém pode roubar, cara. Tá doido? Ou seja, é uma obrigação. Não roubar não é virtude. É uma obrigação. A mesma coisa falar a verdade. Falar a verdade não é dom. Falar a verdade é obrigação. Mas isso é pra você ter uma ideia, que é tão escasso na CCB, alguém falar o que é correto, que quem fala vira dom. Quem fala tornou-se dom. É o dom, recebeu o dom de falar a verdade. Se é perto de mim isso, gente, quem me conhece sabe. Se a gente tá numa roda, sentado da mesa aqui, o irmão recebeu o dom de falar a verdade. Você tá maluco? Você tá doido? Como é negócio esse de receber o dom de verdade? Sabe aonde eu recebi o dom de falar a verdade, irmão? Eu vou falar pros irmãos aqui. Foi quando a minha mãe me desceu o chinelo porque eu menti pra ela.
desceu o porrete e falou assim: no dia em que você mentir de novo, eu vou arrancar o seu pescoço. Naquele dia, irmão, eu vi minha mãe com cara de doida, que ela ia descer o porrete mesmo. Aquele dia eu recebi o dom de falar a verdade. Eu acredito que qualquer um, quem tem a minha idade aí, que tinha os pais que só olhava de canto de olho, aquilo ali era receber o dom de falar a verdade. Ó, só no rabo de olho você já entendia tudo. Vocês estão entendendo, gente? O que eu tô querendo mostrar aqui pra vocês? Eles vivem uma fantasia, gente. É uma narrativa fantasiosa, tá? Lá não prega evangelho, não prega nada. Quando tem alguém minimamente que vai falar só alguma coisa que é coerente com a Bíblia, que, aliás, eu nem sei o que é isso, falar a verdade. Eu nem sei o que ele quis dizer com isso aqui, né? Quando tem alguém que fala minimamente alguma coisa lá, ele já atribui isso o dom. Então ele está falando aqui agora que recebeu o dom de falar a verdade, tá?